Deus abençoe. Ora, irmão José Vicente, em favor do irmão Daniel. Santíssimo Deus, Senhor nosso Pai, eu te agradeço, Pai, por permitir que mais uma vez eu estivesse aqui reunido com nossos amados irmãos, na tua casa, e que o Senhor abençoe, meu Pai, nosso amado irmão Daniel, que seja conduzido pelas tuas palavras, Santo Deus, e que o Senhor abençoe ele e a família dele, e que possa sempre, Pai, trazendo a tua palavra. Ó Santo Deus, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Boa noite. Vamos lá. Só para atender com o preto aí, Esse hino 475 foi proposital, porque nós vamos para a Epístola segundo Judas. Ela só tem um capítulo e tem 25 versículos. Parece tão pequena, mas é de uma magnitude como um livro grande, né? Eu ia começar no versículo 3, mas vamos começar no primeiro. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos que foram convocados, amados, chamados por Deus e o Pai, e preservados na fé em Jesus Cristo. Misericórdia, paz e amor vos sejam multiplicados. Eu sei que vai estar diferente da Bíblia de vários, que eu estou usando o King James hoje, né? Um Novo Testamento, King James. Tiago é Judas, não é sabemos que não é o Iscariotes, mas se ele é irmão de Tiago, ele é irmão de quem mais? Jesus. Do próprio Senhor Jesus. E ele não ousou dizer isso, ele disse servo de Cristo. Ele reconheceu quem era o Senhor Jesus. Mas ele diz assim, no versículo 3: Amados, enquanto me preparava com grande expectativa para vos escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário, antes de tudo, encorajar-vos a batalhar dedicadamente pela fé confiada aos santos uma vez por todas. Olha, irmãos, passando por essa epístola, lendo-a de novo, eu acho que nesses últimos dias, talvez tenha lido ela umas 3 vezes, esse versículo sempre me chamou muita atenção. Se na época que Judas escreveu essa epístola, esta carta, ele sentiu por necessidade de encorajar os irmãos a batalhar pela fé. E esse batalhar pela fé não é um batalhar simplesmente de viver pela fé, mas um batalhar um batalhar de defender a fé em Cristo, a fé sadia, a fé pura, de defender. Mas por quê então? Versículo 4: Porquanto certos indivíduos, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se em vossas congregação com toda a espécie de falsidade.
Estas pessoas são ímpias e adulteraram a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Puxa vida, parece que Judas cometeu um certo erro aqui, segundo algumas doutrinas que tem por aí, porque ele chamou Jesus de único soberano e Senhor. Ele igualou Jesus a quem? Ao Pai. E alguns dizem por aí que Jesus é menor, é um Deus menor, é um Deus abaixo. Então, o começo do versículo 4 já explica bem dos indivíduos que infiltraram e adulteraram a doutrina. Alguns intitulados testemunhos de Jeová negam isso daqui. Dizem sim que Jesus é Deus, mas um Deus abaixo do Pai. Não, ele é igual ao Pai. Aí temos Isaías, temos outras, Apocalipse, temos muitas passagens, né, que nos asseguram isso. E Jesus dizendo: eu e o Pai somos um, eu sou igual ao Pai. Mas o batalhar pela fé, irmãos, é que nós estamos vivendo uma época hoje de uma frouxidão tamanha, e eu falo isso tirando de mim. Eu não acostumo fazer julgamento segundo as outras pessoas. Um versículo que tem ficado na minha mente e no meu coração com bastante segurança é Josué dizendo ao povo de Israel: se vocês querem servir outros deuses, vão, decidam quem vocês querem servir, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. E nos nossos dias, como a salvação é individual, eu tenho proposto no meu coração: ainda que ninguém na minha casa queira servir o Senhor, porém eu quero servir o Senhor, que eu sirva o Senhor. Me entristece sim, vendo a congregação desfalcada, a igreja desfalcada de membros, de irmãos presentes. Me entristece muito ver que irmãos não estão presentes nas reuniões, mas estão presentes em outros lugares, e ainda com um certo jeito de se gabar de que ainda não estão no culto, de que não estão no culto. Isso me dói muito. Mas se eles não querem que eu sirva o Senhor, porque vou dar conta de mim diante do Senhor, e eles deles, com pesares, mas com pesares, porque infiltraram alguns indivíduos e infiltram nas nossas igrejas, nas nossas comunidades, pessoas que vêm para espalhar uma ideiazinha aqui, uma outra ideiazinha ali, divide irmãos, divide igreja, e continua acontecendo isso, e vai continuar acontecendo cada vez mais. Jesus disse que é inevitável que venha o escândalo, mas ele disse que ai daqueles também por quem vem o escândalo, né? Eu não posso chegar no ponto de pensar assim: já que alguém vai escandalizar mesmo, né? Será que Judas pensou assim também? Já que alguém vai ter que trair Jesus mesmo, então que seja eu, pelo menos outro não leve a culpa. Será que é assim? Não. Judas já era
A doutrina da predestinação, se a pessoa não for iluminada pelo Espírito Santo, ele não consegue compreender a doutrina da predestinação. De certa forma, Judas era um predestinado, não porque Deus o fez assim, mas porque Deus sabia que ele ia escolher esse caminho. Então Deus o deixou, criou o homem com liberdade. Nós temos a liberdade, fomos criados com livre-arbítrio, e Deus respeita isso. Mesmo os salvos por Jesus Cristo, mesmo eu, salvo por Jesus Cristo, tendo habitando em mim o Espírito Santo, Deus respeita isso, e o Espírito Santo respeita isso. Tem uma passagem no Velho Testamento, que Deus dizendo assim, que o espírito do profeta é sujeito ao profeta. O Espírito de Deus estava ali e está naqueles que aceitam Jesus Cristo, à disposição para ser usado, esperando, almejando ser usado. Mas se eu não quero que Ele me use, Ele não me use, apesar de Ele habitar em mim. E é aí que Paulo escreve aos Coríntios dizendo: não entristeçais o Espírito Santo, porque Ele está querendo ser usado e eu não quero que Ele seja usado em mim. Ele respeita o livre-arbítrio, Ele respeita. Irmãos, pregar, usar o púlpito é um privilégio, uma responsabilidade grande, mas se eu decidir agora fechar a Bíblia e abandonar o púlpito, Deus não vai me impedir de fazer isso. Eu posso ser cobrado mais tarde, mas Ele não vai me impedir agora de fazer isso. Ele respeita o livre-arbítrio que Ele nos criou. É tão magnífico saber que o dono de tudo, o Criador de tudo, que criou um mero ser, um nada chamado Daniel, e Ele respeita as minhas decisões. Eu é que não tenho respeitado a vontade dEle na minha vida. É muito sério. Nós achamos muitas vezes que a congregação vai ser desfalcada por minha causa. Sim, vai fazer falta no banco, sim, mas na adoração verdadeira, não. Na glória de Deus, não vai afetar a Deus. Eu sou afetado, eu sou prejudicado pelas vezes que eu não quero servir. Eu sou prejudicado. Esse é o batalhar pela fé. Não é uma fé de dizer que tem fé, mas, como diz Tiago, se você disser que tem fé e não tiver obras, eu dizer que tenho fé, que tenho obras, mas não tenho fé, diante dos olhos humanos, quem vai ser o santo? É o que tem as obras. Só que para a salvação, as obras sem a fé é morta, não vale nada. Mas como que eu posso dizer isso? Além de tantas afirmações de Paulo e de alguns pontos complicado de entender, mas tem uma coisa tão simples de entender. Se a gente for lá para o livro de Atos e ver a história de Cornélio, o centurião romano, que era justo diante de Deus, as suas boas obras chegavam diante de Deus. Deus via a bondade de Cornélio, como ele tratava as pessoas, como ele respeitava as coisas que se tocava no nome de Deus. Mas para ele ser salvo, foi preciso que Pedro fosse lá pregar Jesus Cristo para ele. Todas as obras que Cornélio tinha para era louvável diante de Deus. Sim, Deus enxergava as obras dele, mas para salvar não serviu. Para salvar não serviu. Isso é Atos 10. Leiam em casa se não estão lembrados direito disso daí. Atos 10. Se alguém achar um dia e teimar com a gente e bater o pé que as obras dele podem salvar,
educadamente, fulano, você quer ouvir? Eu vou ler uma história para você, quer ouvir? Separe os versículos a esse assunto e conte para eles. Quando foi pregado o evangelho, que Cornélio e os seus creram, a manifestação de Deus para mostrar a Pedro e os demais que estavam lá que eles tinham crido no Senhor Jesus Cristo, fez que manifestasse de uma forma visível os seus comportamentos e as suas ações, tocada pelo Espírito Santo de uma forma visível. Porque eles creram. Deus respeita tanto o ser humano que Jesus disse assim, para os discípulos, quando ele enviou de 2 em 2: vocês vão pregar. Se numa casa ou numa cidade não quiserem vos ouvir, vocês prendam todo mundo numa gaiola e a base de paulada faça eles ouvir o evangelho. Não, sacuda de vossos pés o pó e vão para outro lugar, em testemunho de que não quiseram te ouvir, que nem o pó daquela cidade eu vou levar para outro lugar, para que não contamine outro lugar. É assim. Deus não me obriga a nada. Ele quer que o sirvamos por amor, por gratidão. Batalhar pela fé não é discutir com as pessoas. Pelo contrário, a Bíblia nos ensina a evitar as questões tolas, as discórdias, as teimosias. Continuando para batalhar pela fé, vamos ver Efésios capítulo 6, versículo 12 a seguir. Portanto, porquanto a nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças, 6:12, Efésios 6:12, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A nossa luta, a nossa batalha da fé não é contra o ser humano. Os maometanos estão equivocados. Se uma pessoa não aceita Maomé ou a sua religião, eles o matam ou lhe põem duas condições: ou paga uma multa ou se rende a Maomé. Eu não me lembro se é Zacarias que diz assim, que o reino de Deus não é pela força, mas pelo Espírito. Irmãos, eu gosto de ouvir hino, mas se for para mim ouvir num lugar onde tem muita gente, para mim pôr no meu telefone alto, eu não tenho feito isso mais. Porque se alguém não quiser ouvir, ele não é obrigado a ouvir. Não é obrigado a ouvir. Se eu desejo falar do Evangelho ou da Bíblia para alguém, mas se ele não quer ouvir, ele não é obrigado a ouvir. Eu não devo obrigar. Eu não devo forçar. Eu mandava mensagens para minha agenda de WhatsApp, versículo para agenda. E algumas pessoas não responderam com maldade assim, mas um certo jeito assim de que
que não estavam interessados em ouvir, em receber essas mensagens. Eu parei de enviar assim. Um ou outro me perguntou por que eu não enviei mais, mas eu parei de enviar assim. Então eu passei a postar o versículo num lugar chamado status. Eu não sei explicar como é que funciona isso. Eu uso, mas não sei explicar como é que funciona isso. É um lugar chamado status, que quem me tem na agenda dele e eu o tenho na minha agenda, se ele quiser, ele vê. Se ele quiser, ele vê. Ele sabe que se ele entrar nesse lugar, ele vai ver o meu status. Se ele quiser, ele vê. Tem dia, eu já atingi 58 visualizações num dia. Então, todo dia eu procuro renovar o versículo, trocar o versículo. Teve dia de eu ver 58 visualizações. Aí a minha menina ainda tirou sarro de mim. Minhas visualizações são 150, 200. Eu não estou preocupado com a quantidade de pessoa que viu. Eu estou preocupado com o que eles viram. E alguns que eu menos esperava, porque dá para mim ver quem viu, retorna todos os dias. Todos os dias a pessoa está revendo o que eu estou enviando. Então, é um jeito de a pessoa, de eu sim espalhar a Bíblia sem forçar ninguém. Se ele quiser, ele veja. Porque o alvo meu, na sinceridade, o alvo meu eram meus parentes. E eles estão vendo. Né? Mas batalhar pela fé não é apenas isso. É viver. Eu passei a ter uma responsabilidade maior. Eu tenho essa responsabilidade. Se eu falo uma coisa, se eu espalho isso, é preciso que eu viva isso, porque senão não vai ter valor nenhum. Não tem valor nenhum. Comentando esses dias a respeito de alguns problemas parecidos com vida, com religião e com vida vivida cristã, a pessoa ainda diz assim: se fosse um outro qualquer, dava para passar, mas o cara é pastor, né? Eu falei, qual é? Quem é que está sendo banalizado aí na história? Quem é que está sendo desacreditado na história? É o ser humano? Não, é o Evangelho. É o Evangelho que está sendo desacreditado. Às vezes a gente deixa escapar alguma coisa, se refreia, busca o socorro em Deus e sai fora. Mas se a gente ficar no meio da rodinha, dá vontade de embalar com eles. Mas eu faço parte do quê? Do corpo de Cristo. Eu não faço parte apenas desse grupinho de irmãos, não é isso. Não é isso. Então o meu batalhar pela fé está sendo independente de qualquer outra pessoa, menos de Cristo. Independente de qualquer outra pessoa. Tem irmãos nessa congregação que por causa de convivência e por causa de afeto foi criado um laço forte que meu coração pulsa por ele, mas dói também por não vê-lo aqui. Mas o que eu posso fazer? Procurar lembrar de vez em quando e orar sempre por eles. Nem ficar teimando muito com eles não é bom. Nem isso não é bom. A Bíblia diz que o homem herege, o homem que resiste, você exorta ele 2 ou 3 vezes, depois disso, deixa-o.
Deixa. Já é adulto mentalmente. Já é adulto mentalmente. Então, 6:12, né, que eu falei. A nossa luta não é contra seres humanos. Eu não estou lutando contra a pessoa, mas contra o sistema de vida, contra o sistema mundial, contra a potestade, contra dominadores, principados e potestades, contra os dominadores deste sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Esses dias vieram me dizer, estamos fazendo a campanha de Daniel. Imaginou? Daniel jejuando e orando 21 dias. E no dia 21, no último dia, é que saiu, que chegou o anjo para dar a notícia para Daniel. Mas a resposta tinha saído do trono já no primeiro dia. Mas o que aconteceu? Quem conhece a história de Daniel sabe o que aconteceu. O anjo foi impedido por forças, por outros anjos caídos, de levar a notícia a Daniel. Até que veio Miguel, ficou lá guerreando, e o anjo foi lá entregar o recado, pessoalmente, para Daniel. E muitas vezes, irmãos, nós queremos lutar contra coisas aqui. Eu quero lutar contra pessoas, contra ideais. Para! A nossa luta não é aqui. Esses dias, disseram para o irmão Paulo por que se houvesse uma mudança de governo, se ele ia prestar serviço e obediência ao outro. Sim, sim. A resposta foi sim, sim. Mas onde já se viu uma coisa dessa? Não interessa. Se isso aconteceu, por trás de tudo isso, ainda que ninguém veja, ou que ninguém saiba, tem a mão de Deus. Aí hoje, eu encontrei um versículo, que eu já esqueci onde ele está, que disse: obedecei os governadores, aqueles que estão sobre nós aqui na terra. Se tiver alguma injustiça, irmãos, que não seja nossa. O ser humano, o cristão, ele não está percebendo que não é pecado ele sofrer injustiça. É pecado cometer injustiça. Mas sofrer injustiça não é pecado. Mas eu vou ser tonto dos outros porque eu sou crente. Em primeiro lugar, eu devo temer a Deus. Eu ouvi isso essa semana. A conversa de dois colegas lá, negócio de serviço lá. Aí eles entraram onde eu estava na oficina cortando uns ferros lá. Aí um falou assim, mas se ninguém vai, o tonto vai. O tonto está aí, ó. O tonto aguenta as contas. Por quê? Porque pede, vai, porque faz? Não tem problema. Não tem problema sofrer isso. Sofrer gozação. Não tem problema. Desde que essa gozação não me leve a pecar. Não tem problema. Mas por que tudo isso? Por esse motivo, vesti de toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau, e havendo batalhado até o final, permaneceis inabaláveis, sem retroceder. Tá?
Por que batalhar pela fé? Para isso. Para permanecer firme. De vez em quando. Não, é até o final. Sem retroceder. Sem voltar para trás. Sem abandonar a fé. Mas não disse sem desânimo, porque está em nós o desânimo. A gente vai desanimar uma hora ou outra, mas retroceder é outra coisa. Desanimar é uma coisa, parar é outra coisa. É prejuízo, irmãos. É prejuízo. Eu estava me lembrando esses dias, eu estava descendo do serviço, passou o Cidinho, e eu fui comovido, me emocionei sozinho, e acabo me emocionando agora de novo, e lembrar que quantas vezes saímos daqui para andar pelo Ribeirão Bonito, deixava o carro num certo ponto e saía a pé, de casa em casa, evangelizando. Fomos zombados mais de uma vez, em mais de um lugar. E hoje eu o vejo assim, deixando a fé de lado, e eu fiquei pensando, nossa, que pena. E de repente eu me deparei com um espelho no qual eu me vi e disse: eu continuo ainda fazendo a mesma coisa? Me lembrei do hino: muitos que corriam bem já não mais contigo vão, outros seguem, mas sem amor estão. Me vi nessa situação. Me vi nessa situação. Não é para retroceder. Vestir de toda a armadura de Deus para que possa viver sem retroceder. Olha, estai, portanto, firme, trazendo em volta da cintura a verdade e vestindo a couraça da justiça. Daniel é do norte, mas não sei se ele chegou a ver isso lá. Os vaqueiros usam lá na Caatinga um roupão, que eu não sei como é que eles chamam lá, mas é uma couraça feita de couro de boi, para entrar no meio do mato, para não ser rasgado pelos galhos, porque a roupa não aguenta. Gibão. E o soldado usava aquela couraça, sabe para quê? Para um revólver de espada, um cutucão meio de leve de lança. Ele conseguia dar tempo dele pular para trás ou saltar do lado, sem o atravessar de uma vez, né? Sem ser atingido. Hoje o soldado usa colete à prova de bala. O colete não lhe protege a cabeça, mas o alvo maior é o tórax, porque quem vai atirar no outro no meio da pressa não vai mirar na cabeça, a não ser o atirador de elite, mas vai atirar na parte mais fácil de acertar. E eu tenho visto, já vi em reportagem, de dependendo da arma, o soldado cair no chão de dor, mas a bala não perfura, mas ele recebe o impacto, mas a bala não o mata. A couraça da justiça de Cristo, ela nos protege
dos ferimentos profundos do maligno, mas não impede que ele possa nos derrubar. Então precisamos estar firme para, na hora que recebermos o impacto, aguentarmos de pé sem ferimento. (15) Calçado os vossos pés com a proteção do Evangelho da paz. Olha, o pé é que nos leva aos lugares que precisamos ir. E muitas vezes o guerreiro, ele é atingido no pé, porque se ele com os pés feridos, ele não para de pé. E aqui nós devemos estar calçados os pés com a proteção do Evangelho da paz. Se alguém queira nos derrubar, que o Evangelho da paz nos proteja de cair ou de andarmos por caminho errado, ou de pisarmos no lugar errado. 16. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todas as setas inflamadas do maligno. Embraçando o escudo está no braço para defender uma espadada, uma flecha que vem de longe. Vocês já perceberam quando chega a tropa de choque hoje, que usa escudo, só a tropa de choque, quando se aproxima do lugar de confronto, o que acontece? Você não consegue ver os soldados, emparelha um com o outro e vira uma parede de escudo, e eles veem pelo vidro que tem no meio do escudo. Ali bate pedra, bate outras bombinhas, bate as coisas, não atinge o soldado, ele se defende. E o soldado aqui na época, era mais, quando eles, pelo comando, eles sabiam, ou por um aviso, eles avisavam que arqueiros, que atiravam aquele monte de flecha, eles encostavam uns nos outros, encostavam escudo com escudo, e ficava embaixo. Algumas flechas atravessam e ainda pega alguém, mas a maior parte das flechas, das setas com fogo, são rebatidas no escudo. Irmãos, se não tivermos fé suficiente em Cristo e firmeza nele, para aguentarmos as avarias que vêm do inimigo, as coisas, os ataques que vêm do inimigo, não vamos continuar batalhando pela fé muito tempo, não vamos aguentar muito tempo. Usai igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Capacete da salvação, protege a cabeça, o capacete, a parte vital e o comando do corpo. Já nas lutas físicas, principalmente a de boxe e outras lutas de ringue, qual é o alvo do adversário? Se você acertar, bem acertado a cabeça dele, ele é atordoado, desgovernado e não para de pé. E ele não parando de pé, eu venci a luta. Cada luta, cada situação de batalha é uma tática que usa o inimigo. E aqui a armadura é completa.
é preciso batalhar. A vida cristã é uma guerra contínua. E ela começa aqui dentro de mim. A guerra começa dentro de mim, para depois ela ir para fora. Se quisermos vencer, se quisermos ficar de pé, se quisermos batalhar pela fé, e precisamos batalhar, precisamos usar as armaduras de Deus. Que Deus nos abençoe. Uma boa noite a todos.